Então, minha gente, dando sequência agora, né, a gente vai fazer o estudo analítico das lentes esféricas. O que seria isso, né? O estudo matemático. A gente vai ver a aplicação matemática nas lentes esféricas, né? E posteriormente nós teremos a resolução das nossas questões, né? E aí vocês terão mais uma aula, né, presencial, né? Com muita dificuldade, mas a gente está fazendo o que pode, tá ok? Então, o estudo analítico das lentes esféricas é o estudo matemático das lentes esféricas, né? Ó, a gente está observando aqui nesse desenho que nós temos uma lente convergente, o objeto colocado diante dessa lente, né? E a respectiva imagem aqui produzida. Observem que estão aqui destacadas as distâncias. A distância do objeto até a lente P, a distância da imagem até a lente P' e a distância focal, né? A distância do foco até o centro óptico da lente. Assim como temos também a altura do objeto que está sendo chamada aqui de O e a altura da imagem que está sendo chamada de I. Nesse quadro ao lado, nós temos cada uma dessas grandezas definidas, né? P, distância do objeto à lente, revela a localização do objeto em relação à lente e sua natureza. Se P for positivo é porque o objeto é real, se for negativo é porque o objeto é virtual. Geralmente nós trabalhamos somente com objetos reais. P', a distância da imagem à lente, revela a posição da imagem e também a sua natureza. Se P' for positivo, a imagem é real. Se P' for negativo, a imagem é virtual. F, que representa a distância focal, revela a localização dos focos em relação à lente, né? Se a lente for convergente, distância focal positiva. Se a lente for divergente, distância focal negativa, né? O O ou Y, que representa o tamanho, a altura do objeto, né? Em relação ao eixo principal. I ou Y', o HI, né? Que representa a altura da imagem em relação, né, ao eixo principal da determinada lente. Então nós temos aí todos os elementos que vamos trabalhar definidos aí nesse quadro, né? Aqui, minha gente, aquela história dos sinais, que eu digo é muito, olha, aprender a matemática das lentes e dos espelhos é super simples. Agora, a gente tem que ter cuidado com a questão dos sinais, né? Com o estudo dos sinais, né? Não vamos esquecer que a lente ela pode ser convergente ou divergente. E aí nós vamos usar aquela mesma ideia dos espelhos. Quando a lente for convergente, distância focal positiva. Quando ela for divergente, distância focal negativa, né? Se a imagem for uma imagem real, P' positivo. Se for virtual, P' negativo. Se a imagem for real, negativa. Se ela for virtual, direita. Então, quando eu tenho uma imagem real, eu tenho uma imagem invertida. Toda imagem real é invertida. Então, toda vida que eu tiver uma imagem invertida, a altura da imagem ela será considerada negativa. Toda vida que eu tiver um objeto virtual, a distância da imagem, tiver uma imagem virtual, aliás, a distância da imagem até a lente, ela vai ser, no nosso cálculo, também considerada negativa. Imagem real, P' positivo. Imagem virtual, P' negativo. Não esqueçam disso. Vamos ter cuidado com os sinais quando a gente estiver na resolução das questões envolvendo as lentes esféricas, né? Aí, minha gente, nós temos aí a equação dos pontos conjugados. Essa equação, ela define para a gente aquela relação entre as abscissas, né? É a equação que nos traz a relação entre F, P e P'. É uma equação que eu consigo relacionar a distância focal, o P e o P'. Lembrem vocês que lá nos espelhos esféricos eu trabalhei com vocês em sala, com exceção da turma do Preveste Manhã 2, né? Que a gente tem que rever, a gente tem que ver depois o que é que vamos fazer com a turma 2 para a gente conseguir, né, trabalhar essa. Acho que eu vou ver se consigo fazer uma aula só para que vocês tenham acesso ao estudo dos espelhos esféricos. Mas lá nos espelhos esféricos, a gente comentou sobre a equação de Gauss. E eu coloquei 3 saídas, né, em relação à equação de Gauss. Eu posso preparar essa equação de Gauss e deixar essa equação de Gauss de forma mais tranquila, assim, para a gente resolver.
eu posso pegar a equação de Gauss e nela eu posso fazer um cálculozinho matemático, né? E deixar essa equação da seguinte forma. O F igual, né? Lembra? É só vocês darem uma recordadazinha lá nos espelhos. F igual a P vezes P' sobre P mais P'. Se eu quiser calcular a distância focal, basta eu multiplicar P e P' e dividir pela soma, né? Se eu quiser encontrar o P, isso, minha gente, se vocês não quiserem usar sempre a equação aqui, não tem nenhum problema, pode usar sempre ela. Mas nas minhas resoluções eu costumo fazer isso. Quando eu vou calcular F, eu já jogo F igual a P vezes P' sobre P mais P'. Quando eu quero encontrar P, aí eu já coloco P' vezes F sobre P' menos F. Quando eu quero encontrar P', eu já coloco P vezes F sobre P menos F. Quero encontrar F, P vezes P' sobre P mais P'. Quero encontrar P, P' vezes F sobre P' menos F. Quero encontrar P', P vezes F sobre P menos F. Então, essa é a equação de Gauss ou equação dos pontos conjugados nas lentes que iremos trabalhar tal qual lá nos espelhos esféricos. E temos também a mesma equação do aumento linear transversal. O que é o aumento linear transversal? É a grandeza que mostra quantas vezes a altura da imagem é maior ou menor do que a altura do objeto. Então, é a grandeza que mostra quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto. Tu pega uma questão, a questão diz assim, tem uma imagem 3 vezes menor. Se a imagem é 3 vezes menor, então significa dizer que o aumento linear transversal é 1/3. A imagem é 5 vezes maior. Então, se a imagem é 5 vezes maior, o aumento linear transversal é igual a 5. Então, é a grandeza que mostra quantas vezes a imagem é maior ou menor do que o objeto. E aí, minha gente, esse aumento linear transversal ele também é igual a menos P' sobre P. Lembrem lá dos espelhos que eu também acrescento aqui F sobre F menos P. Então, A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, que é igual a F sobre F, F sobre F menos P. Né? As mesmas duas equações que vocês viram lá nos espelhos esféricos. Qual a diferença a partir de agora? Nas lentes esféricas, além da equação de Gauss e da equação do aumento linear transversal, nós temos mais umas propriedades matemáticas. Toda lente, a lente do óculos, por exemplo, ela tem o grau, né? O grau da lente. O grau de uma lente é o que nós chamamos, pessoal, de divergência ou convergência de uma lente. É a grandeza que define o alcance, vamos dizer assim, o alcance daquela lente. Ela mede a capacidade que a lente tem de conseguir convergir ou divergir os raios de luz incidentes. Então, quando a distância focal de uma lente é grande, então ela tem uma convergência pequena. Quanto maior a distância focal, menor a convergência da lente. Quanto menor a distância focal, maior a convergência da lente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem miopia, ela usa uma lente de grau alto ou grau baixo? Geralmente os míopes usam lentes com grau elevado. Se o grau é elevado, então significa dizer que as lentes que os míopes usam são lentes que têm distância focal pequena. Quando a lente tem um grau elevado, que é o que nós chamamos de convergência ou vergência, significa dizer que a lente tem uma distância focal pequena. Então, a convergência ou vergência de uma lente é aquilo que nós chamamos comumente de grau. Na verdade, a unidade é a dioptria, porque eu vou pegar 1 e vou dividir sempre pela distância focal em metros. Então, essa unidade, que a gente não chama metro a menos 1, ela é chamada de dioptria. Comumente nós chamamos de grau. Então, o grau de uma lente é o que nós chamamos de convergência e é justamente a grandeza que vai medir a capacidade que a lente tem de convergir ou divergir a luz mais distante ou mais próximo, né? Então, toda pessoa que usa óculos, ela usa uma lente que tem uma certa convergência ou que tem um certo grau, beleza? Aí nós vamos estudar isso aí lá na parte da ótica da visão. Quando a gente chegar na parte de ótica da visão, a gente vai ver a importância dessa relação matemática, né?
exatamente no grau das lentes dos míopes, hipermétropes, presbíopes, né? E assim sucessivamente. Além da equação da convergência, nós temos também a equação dos fabricantes de lentes, né? O que é essa equação dos fabricantes de lentes? Pessoal, como o próprio nome diz, ela é utilizada para poder definir, né, a convergência ou a divergência, né? No caso, a vergência de uma lente no que diz respeito a seus aspectos físicos, né? Então, é uma relação que nos permite calcular o grau, pessoal, ó. 1 sobre f é a convergência. É exatamente o valor do grau daquela determinada lente. Aí o que é a vergência? O que é 1 sobre f? É a convergência, é o grau da lente. Só que aqui, a equação dos fabricantes de lentes, que também é chamada de lei de Halley, né? Lei dos fabricantes de lentes, né? Que é chamada, que foi, né, descrita por Halley, né? Edmond Halley. Então, ela define o grau de uma lente, levando-se em conta o material da lente e o seu formato. Então, nós temos aqui 1 sobre f igual a n menos 1. Pessoal, isso aqui, na verdade, esse n é o índice de refração relativo da lente ao meio. Por exemplo, eu tenho uma lente de vidro. Essa lente está imersa no ar. Se eu dividir o índice de refração da lente pelo índice de refração do ar, eu tenho o índice de refração relativo dela. Se essa lente estiver imersa na água e eu dividir o índice de refração dessa lente pelo índice de refração da água, aí eu tenho o índice de refração relativo dessa lente. Então, esse n aqui, ele pode ser descrito como sendo a razão entre o índice de refração da lente e o índice de refração do meio no qual a lente está imersa. Então, você poderia até colocar aí nas suas anotações, n é igual ao n da lente sobre o n do meio. Se eu dividir o n da lente pelo n do meio, eu tenho o que a gente chama de índice de refração relativo. E aí o que ocorre, né? Essa lente, ou essas lentes, né? Elas podem ser, né, convergentes ou divergentes, e toda lente ela tem uma face, né? Pelo menos uma face esférica. Então toda lente tem raio. Então, pessoal, esses dois R1 e R2 aqui, esses dois raios, são exatamente os raios dessas faces curvas daquela determinada lente. Se uma lente for esférica nas duas superfícies, eu vou ter os dois raios. Se essa lente ela não for esférica, né? Se ela for esférica apenas em uma superfície, na outra ela for plana, eu só vou usar o raio da face esférica. Certo? Então, nós temos 1 sobre f igual a n menos 1 sobre... que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se a lente ela for plano convexa ou plano côncava, eu vou usar só um raio, porque o outro raio é da face plana, né? Então vai ficar só n menos 1 que multiplica 1 sobre R. Face plana, lente côncavo, plano côncava ou plano convexa, nós só vamos usar o raio da face curva. Não adianta eu colocar 1 sobre infinito que vai tender a zero. Então a formazinha ficaria 1 sobre f igual a n menos 1 que multiplica 1 sobre r. R1 e R2 são os raios de curvatura das faces da lente e n é o índice de refração relativo da lente ao meio externo. Não esqueçam disso, tranquilo? Então, nós temos aí a equação do aumento linear transversal, nós temos a equação de Halley, né? Nós temos a equação de Gauss, nós temos a equação dos fabricantes de lentes, nas quais trabalhamos as lentes esféricas, certo? Aí olha uma observaçãozinha aí que vem, né? A questão da convenção dos sinais. Quando eu estou trabalhando com a lei de Halley, quando eu estou trabalhando com a equação dos fabricantes de lentes, né? Eu tenho que estar ligado também numa coisa, pessoal. As faces têm raios. Existe uma convenção justamente para que eu não caia no erro da distância focal. Toda lente convergente tem que ter distância focal positiva. Toda lente divergente, distância focal negativa. Então, o que acaba acontecendo? Se a lente ela for uma lente convergente, a distância focal dela tem que ser positiva. E aí, se eu for trabalhar uma distância focal, ou trabalhar a equação de Halley numa determinada situação, que a lente seja uma lente convergente, e eu não tiver o cuidado com a questão do sinal dos raios, eu vou acabar cometendo um erro de sinal e perdendo a minha questão. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Toda vida que vocês forem resolver questões envolvendo a equação dos fabricantes de lentes, presta atenção nisso aqui, ó.
Quando a face é convexa, o raio da face convexa, cuidado, não confundam com espelho côncavo e convexo. Aqui é face de lente. Quando a lente tem face convexa, o raio da face convexa eu utilizo com um sinal positivo. Quando a lente tem face côncava, o raio da face côncava eu utilizo com um sinal negativo. Então vou resolver uma questão. A questão diz assim: a lente é uma lente convexo-côncava. Então significa dizer que ela tem uma face convexa e tem uma face côncava. Então, quando eu for aplicar meus cálculos, o raio da face convexa eu vou atribuir o sinal positivo e o raio da face côncava eu vou atribuir o sinal negativo. Tranquilo? Então, não esqueçam dessa questão do estudo dos sinais, né? Que é um tópico que é super importante vocês terem atenção para que assim vocês não percam as questões relativas a essa situação, certo?